Apocalipse, capítulo de número 6, versículos 1 e 2, diz assim a palavra de Deus: E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Quem diz amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus amados irmãos, o livro do Apocalipse é a culminância da revelação bíblica. Todos os livros, tanto veterotestamentários como neotestamentários, têm plena e equânime inspiração bíblica. Mas o livro do Apocalipse é o livro que marca o encerramento do rol de livros inspirados pelo Espírito Santo. É o auge, é a cumieira da revelação bíblica. Todo o plano de Deus para a raça humana está espraiado em todos os livros da Bíblia. Mas o livro do Apocalipse é a coroa da revelação. Digam amém, meus irmãos. No capítulo 1 e o versículo 19 do livro do Apocalipse, o Senhor Jesus dá uma ordem ao apóstolo João, dizendo: João, o que você vê, escreva. Escreva as coisas que você tem visto, escreva as coisas que são, e escreva as coisas que hão de acontecer. Os eruditos dizem que esta é a divisão natural do livro do Apocalipse. As coisas que João tem visto estão no capítulo 1, quando João, o ancião, viu o Senhor glorificado na ilha de Pátimos. As coisas que são é a era da igreja, capítulos 2 e 3, representada ali pelas 7 igrejas da Ásia Menor. E as coisas que hão de acontecer, começa a partir do capítulo 4 e vai até o capítulo de número 22, no livro do Apocalipse. Mas o capítulo 6, meus irmãos, do livro do Apocalipse, versículos 1 e 2, marca a abertura por parte do Cordeiro do livro selado com 7 selos. O capítulo 5 do Apocalipse mostra-nos que ninguém era digno de abrir o livro e sequer olhar para ele. Mas a Bíblia revela no capítulo 5 ainda que o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus, não só foi digno de olhar para o livro, mas ele tomou o livro nas mãos, o livro selado com 7 selos, e desatou selo por selo daquele livro. Aleluia! O capítulo 6 do Apocalipse mostra o Cordeiro abrindo o primeiro de 7 selos. O capítulo 6 mostra-nos, meus irmãos, o início do que a Bíblia chama de grande tribulação. O que é a grande tribulação? A grande tribulação é um evento escatológico que durará 7 anos e é chamado no livro do profeta Daniel da 70ª semana. Deus mostrou ao profeta Daniel, no capítulo 9 do seu livro, que sobre o povo de Israel estava preconizada 70 semanas proféticas. Estas semanas não são semanas de dias, são semanas de anos. E a 70ª semana, ou a semana de número 70, contém 7 anos. E é esta última semana profética de Daniel que Jesus chamou de
grande tribulação. No capítulo 24, versículo 21 de Mateus, no capítulo 13, versículo 19 de Marcos, no capítulo 21 e o versículo 23 de Lucas, ou seja, nos evangelhos sinóticos, Jesus descreve a grande tribulação como um evento sem precedentes na raça humana, na história humana. Jesus disse que nunca houve uma grande tribulação como a que virá, e jamais haverá outra. Será um evento sui generis, será um evento singular, será um evento ímpar. Jesus descreve nos evangelhos sinóticos a grande tribulação como um evento onde haverá profanação espiritual. Ele falou da abominável da desolação, falou da tribulação como um período de fuga. Ele disse: ai das gestantes e das lactantes que amamentarem naqueles dias. Jesus falou que na grande tribulação surgirão falsos profetas e falsos cristos, operando sinais e prodígios, movidos por espírito de engano. Jesus falou que os dias da grande tribulação serão dias de vingança. Jesus disse que a grande tribulação será dia de aflição na terra e ira sobre o povo de Israel. Jesus disse que na grande tribulação Jerusalém será cercada por um exército e que haveria sinais no sol, sinais na lua, sinais na terra, sinais nas estrelas. Jesus também falou que na grande tribulação, meus amados, haverá o bramido do mar e das ondas, e que as nações estarão angustiadas e perplexas. Eu gosto dessa expressão de Jesus, quando ele disse que as nações estarão perplexas, porque no grego koiné, o grego bíblico, o grego neotestamentário, perplexo significa num beco sem saída. Jesus falou que na grande tribulação os homens desmaiarão de terror, na expectação das coisas que virão sobre a terra. No livro do Apocalipse, meus amados, a grande tribulação é descrita no capítulo 6 até o capítulo de número 18 do livro da Revelação, como sendo a execução dos justos juízos de Deus. E estes justos juízos de Deus, meus amados, estão representados no livro do Apocalipse pelos 7 selos, pelas 7 trombetas e pelas 7 taças. Os 7 selos, meus amados, e as 7 trombetas e as 7 taças, nesta ordem, representam os juízos que Deus derramará sobre a terra. A grande tribulação também é chamado no livro, no Antigo Testamento, do dia do Senhor. Não é o único significado dessa expressão, mas Sofonias fala do dia do Senhor, Obadias fala do dia do Senhor, os profetas maiores e os profetas menores falam do dia do Senhor. E dentre os significados que estão abarcados pela expressão dia do Senhor, ali está também a grande tribulação. Digam amém, meus irmãos. Mas o que ocorrerá, meus amados, na grande tribulação? É preciso tecer alguns comentários sobre eventos que ocorrerão na grande tribulação. Capítulo 12, versículo 12 do Apocalipse diz: ai de vós, moradores da terra, porque Satanás, o dragão, a antiga serpente, desceu até vós. O capítulo 13, versículos 5 e 7 do Apocalipse diz que na grande tribulação ascenderá o poder a besta que subiu do mar. O que o Apocalipse chama de besta que subiu do mar é o que Paulo fala de homem da iniquidade, homem da perdição. É o que João fala de anticristo, um líder político mundial que ousará, meus amados, usurpar a posição de Deus. Paulo, escrevendo 2 Tessalonicenses, fala que este homem entrará no templo de Deus lá em Jerusalém, porque o templo será reconstruído, e ele colocará sua imagem no santuário e exigirá adoração para si. Este homem, meus amados, proferirá blasfêmias contra Deus.
A Bíblia diz no livro do Apocalipse que haverá um simulacro de ressurreição. Ele será ferido e será dado como morto, e a terra lamentará a sua morte. Mas este homem passará por um simulacro de ressurreição. Ele não morre, e ele é incorporado por Satanás e levanta dos mortos como sendo aquele que venceu a morte. Este é o que a Bíblia chama no Apocalipse de besta que subiu do mar. Na grande tribulação ascenderá ao cenário mundial o que a Bíblia chama de besta que sobe da terra. Um falso profeta, um líder religioso que operará sinais, prodígios e maravilhas de mentira. A Bíblia diz que ele será capaz de fazer fogo descer do céu à vista dos homens, e ele criará a imagem da besta, e esta imagem receberá um espírito para falar e induzir os homens a adorar o anticristo, e esta imagem dirá, dará ordem para que todo aquele que não recebeu o sinal, o selo do anticristo, e não adorar a besta que subiu no mar, seja morto. Haverá na grande tribulação uma perseguição a todo aquele que se opor ao sistema do anticristo. Sinais de engano, movidos por Satanás, promovidos pelo adversário. A grande tribulação é o cenário onde Deus executará os seus juízos. Quando o Cordeiro abre o primeiro selo, João disse: eu vi o cavaleiro do cavalo branco. Foi dado uma coroa a este cavaleiro, e ele sai com um arco vitorioso e para vencer. Não significa que ele vai vencer. João disse: eu vi quando o Cordeiro desatou o segundo selo, e veio um cavaleiro vermelho, com uma grande espada na mão, para tirar a paz da terra, e fazer com que os homens matem uns aos outros. João disse que este cavaleiro do cavalo vermelho matará a quarta parte da terra. O terceiro selo, João disse: eu vi o cavalo preto, e o cavaleiro tinha uma balança na mão, e trouxe fome sobre a terra. No quarto selo, meus amados, João disse: eu vi o cavalo amarelo, e o cavaleiro que estava sobre este cavalo matou a quarta parte da vida sobre a terra, por meio da espada, por meio da fome e por meio da peste. Mas João disse: quando o Cordeiro abriu o quinto selo, eu vi, debaixo do altar, os mártires na glória, dizendo: até quando, ó grande dominador? João disse: eu vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, rompeu o sexto selo. E quando o Cordeiro abre o sexto selo, há um tremor na terra, uma escuridão no sol, sinais no sol, na lua e nas estrelas. João disse: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por meia hora. Quando o Cordeiro abre o sétimo selo, o céu fica em silêncio. Mas João disse que passado o silêncio de 30 minutos, ele viu quando 7 anjos se perfilam diante de Deus, com trombetas nas mãos. Um anjo vai no altar e pega fogo do altar e derrama sobre a terra. E quando o anjo derramar fogo do altar na terra, a saraiva, vozes, trovões, relâmpagos, antes que os anjos soem as trombetas do juízo de Deus. João disse que quando o primeiro anjo soou a sua trombeta, isto na grande tribulação, houve saraiva e fogo com sangue,
e a terça parte das árvores e da erva verde morreram. O segundo anjo toca a sua trombeta, e João disse: uma grande coisa, como um monte ardendo em fogo, caiu sobre o mar, e a terça parte da vida marinha e a terça parte das embarcações foram destruídas. João disse: o terceiro anjo soa a trombeta, e uma grande estrela desce do céu pegando fogo e atinge os rios e as fontes d'água. O quarto anjo toca a trombeta, e a terça parte do dia vira noite, a terça parte do sol escurece, a terça parte da lua escurece, a terça parte das estrelas não dão o seu brilho, e a terça parte do dia passa a ser noite. Mas neste intervalo, neste ato, entre a quarta trombeta e a quinta trombeta, 3 anjos anunciam os juízos de Deus. No capítulo 8, versículo 13, um anjo proclama os 3 ais de Deus. Ele diz que haverá 3 ais, o primeiro, o segundo, o terceiro, e diz: ai daqueles que habitam sobre a terra. O quinto anjo soa a sua trombeta, e quando o quinto anjo soa a trombeta, um ser angelical abre o que a Bíblia chama de poço do abismo. E João disse: eu vi criaturas saindo do poço do abismo, criaturas como gafanhotos, mas com o poder de escorpiões, para ferirem os homens e o atormentarem por 5 meses. Os homens desejarão a morte, buscarão a morte, mas a morte se ausentará deles. O sexto anjo toca a sua trombeta, e quando ele toca a trombeta, anjos caídos que estão presos no Eufrates são soltos e saem para matar a terça parte restante da humanidade. Mas no capítulo 9, versículos 20 e 21 do livro do Apocalipse, apesar do justo juízo de Deus, para que os homens se arrependessem, e a Bíblia diz, dos seus adultérios, das suas prostituições, das suas ladroices, das suas idolatrias, ao invés dos homens se arrependerem, eles blasfemarão de Deus. O sétimo anjo toca a sua trombeta, e João disse: eu vi relâmpagos, vozes, trovões e saraivas. Meus amados, quando o sétimo anjo toca a sua trombeta, João disse que 3 anjos saem para anunciar o juízo de Deus. O primeiro anjo anuncia o evangelho eterno. O segundo anjo anuncia a queda da cidade de Babilônia. E o terceiro anjo está no capítulo 14, versículos 9 a 11, do livro do Apocalipse, quando a Bíblia diz: e os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Digam amém, meus irmãos. A última sessão dos juízos, que serão derramados na grande tribulação, são as 7 taças. Estas 7 taças representam a culminância, a consumação
da ira de Deus que será derramada sobre a raça humana, sobre esta terra. A primeira taça vem uma praga, uma chaga maligna que atinge os homens. Na segunda taça vem o mar e se torna como o sangue de um morto, e toda a vida marinha morre. Na terceira taça, todos os rios e fontes d'água viram sangue. Na quarta taça, o sol abrasará os homens com fogo. Na quinta taça, o trono, o centro político do anticristo se tornará tenebroso. E João disse: os homens morderão a língua de tanta dor que sentirão. Na sexta taça, o rio Eufrates seca, para que as nações sejam congregadas para guerrear contra os santos e o Cordeiro. Na sétima taça, é lindo, irmãos, o anjo dá um brado no céu: está feito. E João disse, depois que o anjo disse, está feito, houve vozes, trovões, relâmpagos e um terremoto sem precedentes. Todas as cidades ruíram. Houve saraiva e praga sobre a terra. A pergunta que não quer calar: onde estará a igreja na grande tribulação? E isto é importante, porque o pós-tribulacionismo tem se infiltrado em nosso meio. Já há pessoas que criam no pré-tribulacionismo, que é a linha doutrinária da nossa igreja, mas hoje já acham que vão passar pela grande tribulação. Há pessoas que acham que a igreja só terá o seu encontro com Cristo no final da grande tribulação. São os pós-tribulacionistas, que acham que o arrebatamento foi uma invencionice para manter os crentes na igreja. É bem verdade que Jesus falou: o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mas Deus nos livre de estar entre aqueles que acham que o Filho do Homem não há de vir. Ai de nós, e Deus nos livre de estar entre aqueles que estão conformados, que passarão pela grande tribulação. Olhando para o livro do Apocalipse, eu não vejo a igreja entre o capítulo 6 e o capítulo 18. E olhe, lendo o Apocalipse, ora João está no céu, ora João está na terra, ora João disse eu vi, ora João disse eu ouvi. Mas em nenhum momento eu vejo a igreja entre o capítulo 6 e o capítulo 18 do Apocalipse. E por quê? Em primeiro lugar, porque há uma promessa de Jesus para a igreja fiel. E se tem uma coisa que eu não posso duvidar, eu posso duvidar de qualquer um aqui, mas eu não posso duvidar dele, porque aquilo que ele promete, ele cumpre. Se tem uma coisa que Jesus faz, é cumprir aquilo que ele prometeu. O nome dele no Apocalipse é aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que é o Amém. Levante a sua mão para adorar a Jesus. Tem promessa? Tem promessa aí, tem promessa. Crente não parte antes da promessa se cumprir. Jesus prometeu a igreja fiel. E qual é a igreja fiel, irmão Maxwell? Filadélfia. Jesus disse à igreja de Filadélfia, que representa a dualidade dos crentes na última hora. Crente de Laodiceia, crente de Filadélfia. Cadê os crentes de Filadélfia do setor 10, meus irmãos? Aleluia!
Jesus prometeu à igreja de Filadélfia que ali estava representando todos nós que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Capítulo 3, versículo 10 do livro do Apocalipse está escrito: como guardastes a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Jesus nos guardará da grande tribulação. Jesus nos guardará da grande tribulação. Jesus nos guardará da grande tribulação. Crente de Filadélfia, levanta a tua mão para adorar a Jesus. Você pode ser criança, adolescente, jovem, adulto, obreiro, membro, ancião, mas sobre você tem uma promessa: Filadélfia, eu vou te guardar da grande tribulação. A segunda evidência apocalíptica de que a igreja não passará pela grande tribulação é que a igreja está representada no capítulo 4 e no capítulo 5 por João. Ô irmão Maxwell, e o que aconteceu com João no capítulo 4 e no capítulo 5? No capítulo 4, João estava na ilha de Pátimos, mas ele disse: eu vi quando uma porta se abriu no céu, e a voz daquele que falou comigo no capítulo 1, quem foi que falou com ele no capítulo 1? Jesus. A voz de muitas águas, a voz de muitas trombetas, falou comigo: João, vem. Aí João disse: eu subi, olha, e passei pela porta aberta no céu. E quando eu passei pela porta aberta no céu, eu dei de cara com um trono. E este trono não estava vazio. Não havia neste trono nenhum líder religioso. Não havia neste trono nenhum líder político. Não havia neste trono nenhum filósofo. Não havia neste trono nenhum sociólogo. Não havia neste trono nenhum antropólogo. Quem estava neste trono parecia pedra de jaspe, reluzindo com o fogo. Era Deus. João representa a igreja. Antes que o cordeiro abra o primeiro selo e o cavaleiro do cavalo branco apareça, a igreja vai ver a porta aberta no céu e uma voz dizendo: vem, 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 vem. Oh, alabachanda larabah. Oh, irmão Maxwell, e aqueles que partiram, não importa. Quem dormiu no Senhor não está perdido. Porque quem partiu foi sepultado, o corpo está sepultado, mas a alma está no paraíso. Aí a Bíblia diz por meio de Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses: quando for este dia, o Senhor, Deus, vai trazer com Jesus aqueles que dormiram em Cristo. Oh, irmãos, eu recebi em casa há alguns meses um presbítero da nossa igreja e estávamos comentando algumas experiências. E eu falei de um pastor de saudosa memória. A única vez que eu o vi, eu tinha uns 6 anos de idade. Nunca mais esqueci a voz e o rosto daquele homem. Eu falo de Bernard Johnson, um dos maiores evangelistas que o país já conheceu. E esse presbítero me contou que um pastor estava orando em seu gabinete, quando de repente ele foi elevado aos céus e ficou na porta do paraíso. E ele disse na experiência que viu um corre-corre nos céus, anjos indo para lá e para cá, aquela inquietação. E ele disse que naquela visão, ele chamou um anjo que passava e disse: o que é que está acontecendo? Por que esta agitação nos céus? E aquele ser disse para ele: os céus vai receber agora um grande personagem. E ele disse, imaginou que era alguém de grande vulto, né?
E quando ele olha, vai chegando o pastor Bernard Johnson, um dos maiores cristologistas que já tivemos. E o pastor Bernard Johnson entrou no paraíso. E aquele pastor voltou para o gabinete. Quando um obreiro bateu a porta e disse: pastor, eu sei que o senhor está orando, mas eu preciso lhe dar uma notícia. Ele fez: o que foi? Pastor Bernard Johnson acabou de partir. Mas no dia do arrebatamento, Jesus vai lá no paraíso e diz: vamos comigo buscar aqueles que estão na terra esperando a subida. Desde Abel, o primeiro crente que partiu, até o último que partir, todos vão sair dos túmulos, assim como Jesus saiu, num corpo glorificado, num corpo imortal, num corpo revestido. Subiremos com eles até as nuvens. E a Bíblia diz: e assim, e assim, e assim, estaremos para sempre com o Senhor. Mas eu quero concluir, meus irmãos, mostrando uma terceira evidência de que a igreja não estará aqui na grande tribulação. Capítulo 19 do Apocalipse. Abra sua Bíblia, isso é lindo, irmãos. Versículo 1. João disse: e depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: aleluia. Aleluia só aparece aqui no Novo Testamento. A palavra aleluia dá origem à palavra halel, que compreende aquele hino que Jesus cantou antes de ir para o Monte das Oliveiras. Lembra que na ceia o pastor lê: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras? Aquele hino se chama halel, é o do Salmo 116 por diante. Halel dá origem à palavra aleluia, que em hebraico é halelujá. É uma ênfase, é uma força que se dá, que diz assim, como se numa linguagem popular, coloquial: vamos, gente, vamos louvar a Jeová. Algo semelhante quando o dirigente do culto diz assim: vamos adorar Jesus, vamos se alegrar, não é? Aleluia significa isto. Aí João disse: eu ouvi uma grande voz de uma grande multidão dizendo aleluia, dentro do céu. Quem não dá aleluia na terra está complicado, porque chegar no céu vai ter que dar aleluia. É melhor se acostumar aqui. Este caso de movimentos por aí, que a reunião parece um velório, não. Velório da Assembleia de Deus é cheio de alegria, de gozo, de felicidade. Aleluia! Salvação e glória, honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, o sistema político do anticristo, que havia corrompido toda a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez, veja o barulho no céu. Quem estiver achando que o céu é silencioso, é aquele marasmo, todo mundo de branco, cansado, diz que não. O céu é lugar de movimento, irmãos. O céu é lugar de barulho, o céu é lugar de alegria, o céu é lugar de gozo. Imagine chegar no céu e encontrar o irmão Tobias, que alegria. Imagine chegar no céu e encontrar minha mamãe que já está lá dormindo no Senhor. É lugar para eu ficar triste, chorando? Não, é para dar pulo de alegria, é para sair correndo no meio da praça, no meio das ruas de ouro. Aí ele diz, concluindo: outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos
E os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia. Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Meu amigo, você deve estar perguntando agora: irmão Maxwell, o que é que eu devo fazer para escapar da grande tribulação? Oh, meu irmão, meu amigo, é simples, é fácil escapar da grande tribulação. É você atender o convite do versículo 9 de Apocalipse 19, que diz assim: escreve, João, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ô irmão Maxwell, eu posso confiar nessa expressão? Sim, porque disse a João: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Meu amigo, Jesus te trouxe aqui para te dizer: o juízo vem, o juízo está a caminho, mas antes que o primeiro selo seja desatado, e antes que a última taça seja vertida, Jesus vai raiar nas nuvens para levar a sua igreja. Você quer escapar da grande tribulação? Aceite o convite para as bodas do Cordeiro. Se o Espírito Santo falou ao seu coração, e Ele falou, e você deu ouvidos à voz dEle, esta é a tua hora, e escapa-te por tua vida. Venha Jesus esta noite.